Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez para apresentar subsídios à revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. As lições deste trimestre foram escritas pelo bispo Samuel Ferreira e elas irão até o final de junho. Bispo Samuel Ferreira é pastor da Assembleia de Deus no Brás, São Paulo, e o presidente executivo da CONAMAD. Aquelas observações preliminares. Aos que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes em que novos vídeos forem disponibilizados. Curtam. É importante cada curtida, porque é a soma das curtidas que permite a este conteúdo ter maior presença na plataforma e alcançar outros segmentos. Comentem. Os seus comentários permitem uma interação conosco para que possamos sempre aprimorar os nossos conteúdos. E compartilhem em seus grupos de pastores, grupos de obreiros, grupos de professores de escola dominical, irmãos que estudam a revista Betel Dominical. Compartilhem com eles para que eles também tenham acesso ao nosso conteúdo. Feitas essas considerações, entremos de imediato na exposição dos subsídios desta semana, que se referem à lição de número 8. Esta lição será estudada no próximo domingo, dia 24 de maio, e tem por título A Fidelidade e o Temor, características que geram confiança. Texto áureo. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Verdade aplicada, fidelidade e temor a Deus devem caracterizar o discípulo de Cristo em todas as áreas da vida. Os textos de referência se encontram em Êxodo capítulo 18 e verso de número 21, 1 Coríntios capítulo 4 e verso de número 2, 2 Timóteo capítulo 2 e verso de número 2 e 1 Pedro capítulo 1 e verso de número 17. O eixo central da lição deste domingo gira ao redor de Ananias. Embora Anani também tenha sido nomeado, embora fosse ele também uma pessoa fiel e temente a Deus, caso não tivesse ambas as virtudes, não teria sido nomeado, mas é Ananias o personagem ao redor de quem a lição deste domingo gira. E a razão principal está na última frase do verso de número 2 do capítulo 7. Vou repetir a leitura do texto porque é o texto áureo. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém,
porque era homem fiel e temente a Deus. E percebam essa última frase, mais do que muitos. Eu vou tratar dessa frase no final da minha exposição, mas apenas introduzindo o fato de Ananias tornar-se o eixo central para estudar esse tema tão precioso: fidelidade e temor a Deus, porque esse é o sentido da lição. O título diz: a fidelidade e o temor, características que geram confiança, mas essa fidelidade e esse temor são ou devem ser reportados a Deus. Porque quando somos fiéis a Deus e o tememos, também agiremos na mesma proporção da fidelidade e do temor que prestamos àquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Feitas essas considerações introdutórias, deixe-me então compartilhar os pontos que eu anotei. Primeiro, Deus procura caráter antes da capacidade, porque Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Neemias precisava de alguém para cuidar de Jerusalém. Era uma cidade vulnerável e, ao mesmo tempo, uma cidade estratégica. Então, entre muitos homens capazes, entre muitos homens tementes, entre muitos homens qualificados, ao lado de Anani, Neemias escolheu também Ananias, não por fama, não por força, não por sua eloquência, mas por duas qualidades centrais, quais sejam fidelidade e temor a Deus. Essas duas qualidades não podem faltar na vida do cristão em quaisquer áreas de sua vida, como está anotado no texto aplicado, na verdade aplicada. São duas qualidades indispensáveis, principalmente na vida daqueles que são chamados para o exercício do ministério. Portanto, a confiança de Neemias para escolher Ananias foi construída sobre o seu caráter que envolvia fidelidade e temor a Deus. E aqui é interessante frisar que talentos podem abrir portas, talentos podem dar condições para que o trabalho de uma pessoa seja visto, reconhecido, aceito, mas o que sustenta a vida de um cristão, a vida de uma pessoa chamada ao ministério, é o seu caráter. É o seu caráter que sustenta as suas responsabilidades. E, voltando ao ponto central da lição, o caráter do cristão envolve fidelidade e temor. Quando falamos de fidelidade e temor, nós precisamos definir esses termos. E com isso eu entro no segundo tópico. O que é fidelidade? Fidelidade é constância, mesmo sem aplausos. Fidelidade fala de alguém confiável, fala de alguém constante, fala de alguém íntegro. Essa palavra íntegro tem uma força enorme, porque significa integreza, significa que não há falhas, significa que não há brechas, significa que não há
espaço para uma ação desonesta. Então, a fidelidade fala de alguém confiável, constante e íntegro. E Ananias era alguém em quem se podia confiar, mesmo quando ninguém estava olhando. Esse ponto é bastante interessante, porque às vezes se confia em alguém e na presença essa pessoa é extremamente confiável, mas por trás ela age de forma desonesta, de forma fraudulenta, de forma a negar as responsabilidades que tem e até a cair no terreno da murmuração, a cair no terreno da reclamação, a cair no terreno da insatisfação. A fidelidade implica em que aquele que foi chamado por Deus age entendendo a importância da chamada e sem abrir brecha para esse tipo de comportamento. Então, o que significa ser fiel? É cumprir o que se promete, é permanecer firme no pouco e é servir a Deus com perseverança. Essa expressão, permanecer firme no pouco, é uma expressão que o próprio Jesus empregou quando ele disse: quem é fiel no pouco, claro que eu estou parafraseando, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, ou, de maneira literal, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É interessante que, às vezes, se quer, na obra de Deus, já subir para o topo da escada. É um ato extremamente perigoso, porque pular do chão para o topo da escada pode, ao contrário, gerar um tombo, gerar uma queda. A tendência é você subir degrau por degrau. E esse princípio está implícito no Novo Testamento e está implícito nas palavras de Jesus. A fidelidade nas poucas coisas gera confiança. A fidelidade em realizar pequenas tarefas gera confiança e, ao mesmo tempo em que gera confiança, produz experiência, produz aprendizado para que a pessoa possa, então, assumir outras tarefas ainda maiores. Então, repetindo, cumprir o que promete, permanecer firme no pouco e servir a Deus com perseverança. Grandes responsabilidades no reino geralmente são entregues. Escute bem isso. Grandes responsabilidades no reino geralmente são entregues a pessoas fiéis nas pequenas coisas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aí temos de entrar também na definição de um outro termo, que é o temor. Temor a Deus é viver consciente da presença divina. Há uma palavra muito usada no hebraico, Shekinah. Embora essa palavra não esteja registrada na Bíblia, na Escritura, mas é uma palavra comum no meio judaico, entre aqueles que professam a fé judaica, e essa palavra também foi transposta para o mundo cristão, mesmo que não tenha sido registrada no Antigo Testamento, mas essa palavra foi transposta também para o mundo cristão
e ela significa a percepção da glória de Deus, ou seja, a glória perceptível de Deus. Não é aquela glória distante, difusa, fantasmagórica, mas é como se fosse algo que você pudesse tocar. Assim como eu posso tocar aqui nos livros que estão à minha volta, eu posso tocar aqui no mouse que eu uso para rolar a tela do laptop. Ou seja, Shekinah significa essa glória perceptível, essa glória que você sente, mas não apenas sente, você percebe. Então, temor a Deus é viver consciente da presença divina, ainda que pareça que Deus esteja ausente, como pareceu a Jó. Jó teve essa impressão, é tanto que ele disse que o procuraria se pudesse encontrá-lo à sua mão esquerda, à sua mão direita, à frente ou atrás. Mas não significa que Deus não está presente quando você, digamos, está fora do seu ambiente de fé, do seu ambiente coletivo de fé. Quando você está sozinho no seu quarto, quando você está sozinho no seu escritório, quando você está sozinho na sua sala, quando você pensa que ninguém vê, Deus está presente. E temor é essa reverência, é essa expectativa da presença, deixe-me ser pleonástico, da presença perceptível de Deus. O temor do Senhor, portanto, não é pânico, não é medo, não é para você viver assustado, não é para você viver com falta de coragem, mas o temor do Senhor é reverência profunda, é viver desejando agradar a Deus acima dos homens, agradar a Deus acima dos homens. E aí nós olhamos de novo para o personagem que é o eixo central da nossa lição, Ananias. Ananias temia mais a Deus do que a opinião das pessoas, do que as ameaças externas, elas haviam. Já estudamos aqui nas lições anteriores sobre Tobias, Sambalate, Gesem, os líderes da oposição que representavam as ameaças externas, e também Ananias não temia e não desejava e não buscava vantagens pessoais. E esses três aspectos aqui evidenciados do temor a Deus permitem ou produzem e produziam em Ananias prudência, santidade e coragem. Prudência, santidade e coragem. Em outras palavras, aplicando o texto à nossa vida hoje, quando o temor de Deus diminui, o homem passa a agir muitas vezes guiado pelas próprias conveniências. Não sei se alguém se lembra da antiga lei de Gerson. Essa lei de Gerson tomou vulto através de uma propaganda que esse antigo jogador fez, e nessa propaganda a ênfase era para a vantagem. Que vantagem eu levo nisso? E muitas vezes nós somos tomados por essa questão, e há uma tentação humana e até uma tentação diabólica que tentam nos induzir a pensar quando somos convocados para uma tarefa, quando somos convocados para uma missão, tentam nos a levar
para esse tipo de questionamento. Que vantagem eu levo nisso? E quando se pensa dessa forma, o temor a Deus é um temor relativizado e não absoluto, porque quando o temor de Deus diminui, o homem passa a agir segundo ou guiado pelas próprias conveniências. E aqui eu chego no quarto ponto, caminhando para a finalização dos subsídios, que é aquela frase que eu mencionei no início. Mais do que muitos. Neemias capítulo 7 e o verso 2. Mais do que muitos. Neemias destaca isso em Ananias. Neemias destaca que isso diferenciava Ananias da maioria. E em tempos de reconstrução e crise, homens assim se tornam raros, preciosos. Muitos não querem assumir tarefas em tempos de crise. Muitos não querem assumir tarefas em tempos de reconstrução. As senhoras e os senhores sabem que reconstruir é mais difícil e leva mais tempo do que construir uma casa desde o alicerce. A reconstrução é muito mais trabalhosa e muitos não querem esse tipo de responsabilidade. Assumir, por exemplo, uma igreja que está fragmentada, uma igreja que está em crise, uma igreja que está a ponto de se dividir, uma igreja que já perdeu muitos membros pela precipitação, pelos erros da liderança anterior. Assumir uma igreja assim é algo extremamente difícil e são raros aqueles que estão dispostos, porque isso implica em você ser reverente, ser temente a Deus acima da média. E isso se explica com a frase de Neemias, mais do que muitos. Então, anote aí alguns pontos essenciais aqui, mais do que muitos. Deus sempre valoriza pessoas fiéis em tempos difíceis, tementes em uma geração distraída, corrompida e perversa, e constantes quando muitos desistem. Quantas vezes somos tentados a desistir, a parar, e eventualmente você olha para um líder e pensa que ele não experimenta esse tipo de sensação? Eventualmente você está aí do outro lado e me assiste e pensa que eu não experimento esse tipo de sensação? Até mesmo em relação aos conteúdos que toda semana eu gravo. Há dias que eu penso, não devo continuar, não vale a pena. Estou a malhar em ferro frio. Então vem aquela vontade de desistir, mas ao mesmo tempo o meu temor a Deus e o meu entendimento de que aquilo que plantamos produz resultados, me levam a continuar, me levam a avançar. Então, repetindo, Deus sempre valoriza pessoas fiéis em tempos difíceis, tementes em uma geração distraída e constantes quando muitos desistem. E com isso eu entro já na conclusão para fechar os subsídios desta semana. O verso 2 do capítulo 7 de Neemias mostra que a verdadeira liderança nasce do interior. Antes de Deus confiar tarefas, Deus observa o coração.
A fidelidade nos torna confiáveis diante dos homens e também diante de Deus, acima de tudo. O temor de Deus nos mantém corretos, íntegros diante do Senhor. E quando essas duas virtudes caminham juntas, lado a lado, paralelamente, nasce uma vida que Deus pode usar para a sua glória, para o seu louvor, em tarefas aparentemente difíceis, como era a tarefa de proteger Jerusalém, de governar Jerusalém, de cuidar das vulnerabilidades da cidade de Jerusalém. Tarefas difíceis, mas é para essas tarefas que Deus chama homens que são fiéis e que são tementes, muito mais do que muitos. Com isso, encerramos os subsídios desta semana e na próxima semana, se Deus quiser, aqui estaremos para os subsídios da lição de número 9. Essa lição será estudada no dia 31 de maio, que tem por título Alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Até a próxima semana, querendo Deus. Um grande abraço a todos.